Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, na terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao que estavam em sua volta, sentado ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem faz a vontade de Deus. Começamos exatamente nesse ponto do finalzinho. Quem faz a vontade de Deus. Jesus era assim. Primeiro as pessoas, servir o povo de Deus, ajudar o povo de Deus, ensinar, educar, curar, pregar. Era para as pessoas. Não tinha tempo nem sequer para a convivência familiar. Chegam num lugar onde Jesus estava, a multidão fica ao seu redor, comprimindo Jesus. Chega a sua mãe e seus irmãos que procuram, e ele diz assim: ó, tua mãe, tua irmã, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem te ver. Jesus olha para as pessoas e diz assim: olha, e quem é? E quem é de fato? Meus irmãos e minhas irmãs, minha mãe, meu pai, quem são? Quem são? É uma pergunta que nós precisamos também refazer essa pergunta, e para Jesus já respondeu, mas nós precisamos refazê-la em nós. Se de fato somos irmãos de Jesus, se de fato somos mãe de Jesus, se de fato estamos nesse laço novo que hoje Jesus inaugura, que é além do laço sanguíneo. Além do laço sanguíneo. Isso aqui se faz muito importante entender para que nós possamos saborear profundamente esta palavra. Entendemos profundamente que Jesus não está desprezando a sua mãe. Ele dá um outro olhar para essa maternidade. Um olhar sanguíneo e agora um olhar também missionário, de obediência, de quem faz de fato a vontade de Deus. E Jesus, tendo a sua mãe do lado de fora, e aqueles que estavam lá dentro, ele prega para aqueles que estavam lá dentro daquela casa, daquela sala, porque aqueles que estavam lá dentro precisam fazer como Maria. Precisam fazer a vontade do Pai. Precisa de fato fazer parte dessa grande família. Então Jesus prega anunciando essa família nova, esse contexto novo familiar, esse olhar novo, além da questão sanguínea, é a questão da obediência, da fé, de fazer a vontade de Deus em tudo, fazer a vontade de Deus. Então tem esse vínculo baseado na obediência da missão, no desejo de participar fervorosamente da missão que Jesus nos convida. Então, olhando dentro desse aspecto, nós vamos perceber que Maria Santíssima foi quem melhor, uma pessoa humana, quem melhor fez a vontade do Pai.
nenhum dos profetas teve essa perfeição. Nenhum dos apóstolos teve essa perfeição. Nenhum ser humano teve essa perfeição. Maria Santíssima teve essa perfeição de ser, de fato, realizar a vontade do Pai. Então Jesus aqui inaugura um grande elogio a esta mulher. Um grande elogio a Maria Santíssima, porque ela soube fazer a vontade do Pai. Assim também, olhando para São Tomás de Aquino, que tanto colaborou com a Igreja, que tanto deu um norte, uma orientação, um trajeto, né, para a Igreja não se perder. São Tomás de Aquino traz para nós o verdadeiro sentido de ser igreja, o verdadeiro sentido de participar dessa igreja. Então nós percebemos aquele que está naquela sala. Tomás de Aquino está naquela sala, claro que não é naquele tempo, no mesmo tempo, mas eu estou colocando naquela sala, como eu também estou naquela sala, como você que me ouve também está naquela sala, para nós aprendermos a fazermos de fato a vontade de Deus. De fato, nós sabemos, compreendemos, fazemos a vontade de Deus, estando naquela sala. E quem está naquela sala precisa aprender a fazer a vontade de Deus, como Maria, como havia repetido antes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a alegria de servirmos profundamente a Jesus. Que Maria Santíssima, Rainha do Clero, aquela que fez a vontade, faz a vontade do Pai, nos dê a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.